Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos dar continuidade então às nossas aulas, agora aprendendo novos recursos para a gravação de aula. É, Na aula de hoje, né, já é a nossa aula de número 17, a gente vai fazer uma pequena revisãozinha sobre algumas coisas que a gente viu sobre escala até agora. Sim, mais uma aula sobre escalas. Vocês uma hora vão me matar de tanto ouvir falar de escalas. Mas temos novidades das escalas e acho que essa aula vai ser mais fácil que aquelas de montagem de escalas. Nós vamos falar então das escalas do modo menor, harmônicas e melódicas, uma coisa que a gente ainda não viu. A gente só viu a escala no modo primitivo, né? Vou explicar para vocês já já. E depois os meios de conhecer o tom de um trecho. Então, a gente começa então com uma pequena revisão aqui e algumas informações adicionais que ficaram para trás, que deveriam ter sido passadas nas aulas anteriores. Então, a gente começa lembrando que a gente tem 15 tons, né? A gente montou lá nas escalas, a gente montou 15 escalas diferentes. Então, temos 15 tons do modo maior, sendo 7 formados com bemol e 7 formados com sustenido, além da escala modelo de dó maior. Então, a gente tem as 15 escalas do modo maior. E temos 15 tons do modo menor, 7 formados com bemol e 7 formados com sustenido, além da escala modelo de Lá menor. Então a gente montou aí 30 escalas. Por isso que foi talvez exaustivo e cansativo, né, as aulas anteriores. Então, uma coisa que acho que eu já devo ter comentado, mas não com tanta precisão, é sobre a questão das alterações que aparecem ao longo da música e que não estão dentro da armadura de clave. A gente tem um exemplo aqui, uma armadura de clave de Dó maior, né? Depois eu vou explicar por que de Dó maior, mas pode ser tanto de Dó maior quanto Lá menor, né? Mas a gente tem aqui uma escala, uma armadura de clave de Dó maior, e a gente sabe que a armadura de clave não tem nenhuma alteração, nenhum bemol, nenhum sustenido. Então, quando acontece de aparecer, tem a necessidade de aparecer uma alteração ao longo da música, a gente usa, dentro desse compasso, a gente usa alteração. O que acontece? A nota só vão ser alteradas aquelas notas, por exemplo, que a gente tem o sustenido no Sol, que estão depois do símbolo, né, do sustenido ou bemol. Então a gente sabe que dentro desse compasso aqui, todos os sols sustenidos serão sustenidos, a não ser que apareça um B4. Então a gente tem aqui o sol sustenido tanto grave quanto agudo, ou se ele tivesse lá no gravíssimo, ou na região superaguda, Dó 1, Dó 2, ou Sol 1, Sol 2, Sol 3, todos são sustenizados quando aparece dentro do compasso. E o que acontece é que no próximo compasso, se aparecer o sustenido, o Sol novamente, e ele não aparecer de novo né, o sinal de sustenido, esse Sol volta a ser natural, volta a obedecer a armadura que predomina. Né? A armadura de clave predomina o trecho inteiro até que haja uma mudança de compasso, ou em alguns casos a música toda. Né? É a predominante. Então aqui vocês estão vendo uns exemplozinhos de lembretes aqui, ó, só para lembrar que esses sols também são sustenidos. Vou falar sobre eles também. Então qualquer dúvida vocês me perguntem, mas é basicamente isso. E a gente fala, o que eu falei sobre essas parênteses, é que a gente utiliza ele com o nome são chamados, né, de alterações de prevenção. Quer dizer, a gente tem os sinais aqui, né, de alteração na armadura de clave. Aqui a gente tem então uma armadura de clave de Ré maior, né, que tem Fá e Dó sustenido, e a gente sabe então que ao longo da música todos os Fás e Dó sustenidos serão sustenizados, a não ser que apareça a alteração de B4. Então a gente tem aqui na música, ó, eles fizeram, né, a alteração desse compasso. Essa alteração só vai valer para esse compasso, no próximo vai mudar. Então nesse compasso a gente tem a alteração do Fá, que passa a ser natural,
um Ré sustenido, né? Então o Ré que era natural, segundo a armadura de clave, passa a ser sustenido. O Dó que era sustenido passa a ser natural por causa do B4, do uso do B4. No próximo compasso volta a valer a armadura de clave, a não ser que apareça novamente outras alterações. Só que nesse caso aqui, a alteração de prevenção ela só aparece para lembrar que voltou, né, para lembrar o músico que voltou ao estado da armadura de clave, né, o estado anterior, antes daquele estado, antes das alterações que aconteceram no compasso anterior. Então a gente tem aqui, lembrando, o B4, né, no Ré, entre parênteses, lembrando que nesse compasso o Ré volta a ser natural, segundo a armadura de clave, e que o Dó volta a ser sustenido conforme a armadura de clave. Então essa é a alteração de prevenção. É uma forma de facilitar a vida, né, do músico. E a gente tem algumas coisas que eu também deixei de falar, que é sobre escalas relativas, eu falei sim, só estou revisando, e homônimas que eu não falei anteriormente. As escalas relativas, como eu disse, são aquelas a relação entre a escala maior e menor. Elas têm, né, as nossas escalas relativas, elas têm a mesma armadura de clave, ou seja, no caso aqui o exemplo, essa armadura de Dó maior, né, a escala começa no Dó, então a gente sabe que é de Dó maior, e a escala de Lá menor, elas não têm nenhuma alteração. Então elas são escalas relativas porque elas têm a mesma armadura de clave. E, em compensação, o que difere elas é que elas são de modos diferentes. Uma é do modo maior e começa numa tônica de Dó, e a outra é do modo menor e começa na tônica de Lá. A tônica, vocês lembram que é a primeira nota, né? O primeiro grau da escala. E é essa nota que dá o nome da escala. E escalas homônimas são aquelas que possuem a mesma tônica, mas modos diferentes. Quer dizer, se eu tenho um Dó maior, eu tenho tanto um Dó maior quanto um Dó menor. Elas são homônimas porque elas têm o mesmo nome, só que elas são de modos diferentes. O Dó é no modo maior, Dó no modo menor. E, consequentemente, elas têm armaduras de clave diferentes. E um detalhe que ajuda vocês a lembrar, que a Maria de Priori traz, é que essas armaduras elas diferem, essas escalas homônimas, elas diferem em três alterações. Então, no caso do Dó maior e Dó menor, você vê a Dó maior não tem nenhuma armadura e o Dó menor tem 3 bemóis. Lá menor não tem armadura, Lá maior tem 3 sustenidos. Quando acontece de aparecer, por exemplo, um Fá maior, que tem um bemol, e a relativa dele vai ser Fá menor. Fá maior, Fá menor. A gente tem que somar, como só tem um bemol, a gente soma esse bemol da escala de Fá maior com o sustenido da escala de Fá menor. Então você vai ver que provavelmente, depois confiro, que Fá maior tem um bemol e provavelmente Fá menor vai ter 2 sustenidos. Então você somando um bemol mais 2 sustenidos, você tem 3 alterações. Então, prosseguindo. Então agora a gente vai falar de um detalhe, uma característica das escalas do modo menor. A gente aprendeu a montagem, da forma como a gente aprendeu, a montagem do modo primitivo da escala. Então, a partir daquela montagem, a gente consegue descobrir como as escalas são montadas, mas elas têm uma particularidade. O que acontece? Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou tocar a escala para vocês ouvirem uma escala de Dó maior. Só um minuto. Vocês vão perceber agora, eu vou segurar a sensível, a sétima nota, né? O sétimo grau da escala. Vocês vão sentir alguma coisa. Não vou falar, não vou dar spoiler. Só ouçam.
Vocês devem ter percebido que quando eu paro na sétima nota, né, no sétimo grau da escala, parece que está faltando alguma coisa. Parece que está faltando alguma coisa para concluir, né, para a gente terminar essa escala. E é essa ideia mesmo, a função da sensível é essa. É fazer a gente ter a necessidade de concluir a escala. Então, quando eu faço a escala só até o sétimo grau, a gente sente uma necessidade de concluir, um sentimento de que está faltando alguma coisa na escala para ela terminar. E a oitava, né, fecha, né, o retorno à tônica fecha essa escala completamente. E dá essa sensação de completude. Mas, em compensação, eu vou mostrar agora para vocês a escala de Lá menor. E vou fazer o mesmo esquema. Vou tocar ela inteira, depois parar na sétima. Vocês conseguem perceber que mesmo se eu parar nessa sétima, a sensação é de que a escala pode terminar aí mesmo e não tem tanta, sei lá, me parece que não tem tanta diferença se eu terminar na escala na sétima ou se eu concluir a escala. Então, para resolver esse probleminha, que é mais estético, e também para ficar seguindo, né, é estético, mas essa questão das sensações são estéticas mesmo. Essa criação desse tônus de sensível, de necessidade de mudar. Um exemplo que eu gosto muito de dar sobre a função da sensível é que ela tem uma função como se fosse aquele de final de capítulo de novela. Se vocês repararem, costuma sempre terminar numa sensível, quer dizer, sempre quer deixar a gente com um gostinho de alguma coisa está faltando. A gente tem que assistir o próximo capítulo para sentir, para resolver aquilo, né? Então, geralmente a tônica resolve essa sensação, esse tônus que é sensível deixa para a gente. Então, para resolver isso, essa forma primitiva da escala ela foi modificada. Porque, então, o sétimo grau da escala, né, separado do oitavo, que é a tônica, né, a repetição da tônica, por intervalo de tom inteiro, não caracteriza a nota sensível. Então, o que dá essa vontade de completar a escala é justamente a questão do semitom. Então, para corrigir isso, eles criaram então a escala no modo menor, que é a escala harmônica, para dar essa sensação mesmo de completude para a escala. Agora eu vou tocar para vocês então a escala de Lá no modo primitivo e a escala de Lá com a sétima nota alterada, com a sensível alterada. Vocês percebem que agora ela segue essa mesma lógica das escalas maiores? Tem uma tonalidade aí, essa sétima alterada dá uma sensação assim, um pouquinho árabe na escala. Um dia, se possível, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as escalas exóticas, as escalas árabes, ciganas, os modos gregos e assim por diante, mas é muita coisa até lá, muito chão. A teoria, a gente sempre fala, né, que é muito extensa. Então, vamos prosseguir, né? Então, essa é a escala harmônica. Então, a gente passa a ter... Então, a modificação introduzida foi a alteração ascendente do sétimo grau, formando assim um intervalo de semitom do sétimo grau ao oitavo grau. Então, sétimo ao oitavo grau. A gente tem aqui a nossa tônica, aqui a nossa sensível. Aqui a gente está em escala descendente, então repetimos a sensível e voltamos
até a tônica. E aqui no oitavo grau, né, a gente tem a repetição da tônica também. Por isso que é importante lembrar os graus da escala. Então, gente, sempre tem que revisar as matérias anteriores, as anotações de vocês aí, ou os métodos, né, que a gente está usando aqui. Prosseguindo, então o que acontece? Existe mais um modo da escala menor melódica. Para evitar esse mesmo intervalo de segunda aumentada, que é considerado como de difícil intuação, usa-se uma outra forma com as seguintes modificações. Como assim? Como tem esse salto longo na, na mudança aqui, no caso a gente tem que falar sétimo e oitavo graus, porque nem sempre a gente vai estar trabalhando com a escala de Lá. O exemplo é a escala de Lá, porque é a nossa escala básica, não tem nenhuma alteração, então fica mais fácil. Mas a gente tem que lembrar então que a alteração do sétimo e oitavo que a gente está falando. No caso aqui então, quando a gente altera a sétima colocando sustenido, vai dar um intervalo de segunda aumentada, que dá essa sensação que a gente fez aqui. No caso, a sexta e a sétima vão ficar como a segunda aumentada. Então a gente tem a gente tem Mi e Fá sustenido, é um intervalo longo. Ouçam o intervalo de segunda aumentada. Desculpa, é de Fá para o Sol sustenido. Isso pode ser difícil de intuação, principalmente para instrumentos que... Vamos dar um exemplo mais fácil. A voz humana pode ficar mais difícil de fazer essa escala na voz humana. Ou instrumentos que não são temperados, né? Instrumentos que não têm a nota fixa. Então, para facilitar isso, né, facilitar a execução da melodia, se criou esse modo da escala, que é o modo menor melódico. Então, o que acontece? A gente tem a alteração, mantém essa alteração da sétima, né, que manteve a característica sensível, mas também altera o sexto grau. Então, a gente altera tanto o sétimo grau quanto o sexto grau, quer dizer, tanto a sétima nota quanto a sexta nota da escala. Isso faz com que a entonação nesse salto aqui fique menor. Por quê? Porque a gente já sabe que do Mi para o Fá sustenido, por exemplo, já é um semitom. Do Mi para o Fá, naturalmente é um semitom. Então, se você susteniza, se você aumenta mais, eleva mais meio tom, né, não vai dar tanta diferença, que você vai ter subido, só ter completado um tom inteiro. Então, aqui vai continuar como vai ficar uma segunda maior, então vai ficar mais tranquilo. Então, a gente usa, né, na escala menor, alteração da sexta e da sétima nota, mas só para a escala ascendente, só para a escala subindo. Na hora de retornar a escala, né, quando a escala é descendente, a gente retira, a gente volta à forma primitiva. Então, vou dar um exemplo aqui no teclado. De novo. Essa questão do sensível é porque ela é mais aparente mesmo na hora da escala ascendente, quando tem essa alteração de sétimo grau. Na escala descendente, a gente não tem tanta alteração. Vou olhar. Não tem tanta alteração. Então, prosseguindo. Agora, espero que vocês tenham entendido a diferença dos modos da escala menor, né? Então, a gente tem o modo primitivo, modo da escala menor primitiva, escala menor harmônica, escala menor melódica. Isso é bem cobrado na parte prática do instrumento. Isso eu vou falar com vocês mais pra frente. Deu um errinho aqui nesse slide, mas eu acho que dá pra acompanhar aqui, senão vou ter que parar a gravação. Então a gente vai agora para uma outra parte, né, do Maria de Priori. A gente está chegando quase ao fim do primeiro volume, né?
É, então, são os meios de conhecer o tom de um trecho, né? Vocês devem ter perguntado. Primeiro, por que é trecho? Vou explicar de novo. Por que a gente fala em trecho e não da música inteira, o tom da música? A gente pode falar em tom predominante da música. Vai acontecer de muitas músicas, a gente vai pegar que talvez mantenha, né, a armadura de clave do início ao fim. Mas vocês repararem, na maioria das partituras, vocês vão ver alguma mudança de tom. Então por isso que a gente fala de trechos. Então o trecho que tem a armadura de clave, sem nenhuma alteração, então a gente pode falar de uma música que vá do início ao fim com a mesma armadura de clave, sem nenhuma mudança de tonalidade no meio da música. No caso de ter, né, essa mudança de tom, a gente quer falar mesmo qual é o tom dessa música, que tom essa música está, a gente fala o tom que é predominante, ou seja, os trechos, aquele tom que aparece em mais trechos de determinada música. As músicas mais populares tendem a seguir um tom único mesmo, não tendem a modificar tanto. Isso a gente vai ver depois em acordes, sobre progressão harmônica, pontes e etc. Tal, e harmonia nos acordes. Mas por enquanto, bem básico mesmo, a gente só tem uma técnica para facilitar os estudantes de música a identificarem a tonalidade de um trecho de música, ou de uma música, né, de uma partitura simples. A gente tem então, a primeira forma é olhando a armadura de clave mesmo. Então a gente já viu a armadura aqui, um sol sustenido, as alterações, né? A gente sabe que a armadura de clave é essa que fica aqui, que representa a clave, as alterações da música e o compasso, né? A subdivisão do compasso. Então a gente tem aqui que esse trecho de música, especificamente, tem dois sustenidos, Fá e Dó sustenido. Então a gente trabalha a primeira suposição nossa, é que essa música vai estar ou em Ré maior ou na relativa menor. Isso, na relativa menor. Ré, Dó, Si ou Si menor. Então, ambas as situações, a gente tem Fá e Dó sustenido na armadura, né? Então, como que a gente vai saber qual é qual? A gente olha, então, a gente pode olhar a primeira e a última nota. Então, que eu já estou indo na terceira, né? No caso desse trecho que começa com Ré, então tem grandes chances dessa música começar em Ré. Se ela o trecho também terminar em Ré, então quase certeza de que essa escala está em Ré maior. Só que isso não é regra, porque acontece de muitos compositores não terminarem a música na tônica. Ele quer deixar um sentimento assim de que a música tem que continuar, uma sensação diferente no ouvinte, então ele não tem necessariamente necessidade de terminar a música na escala, na tônica, né? Ele pode terminar e tem outras notas que podem substituir a tônica também, a gente vai ver depois nos acordes, que elas têm um peso muito próximo da tônica. No caso a gente já viu, né, os graus importantes da escala. Mas isso é mais lá pra frente. E então, se essa música começa e termina, principalmente se termina, né, em tal nota, provavelmente essa escala vai ter essa vai ser a tônica da música, né? Então ela vai dar o nome à tonalidade da música. Mas aí mesmo assim tem mais uma forma de ter certeza, se é maior ou menor. Supondo que a música não termina na tônica, nem começa na tônica. Então, o que a gente faz? A gente procura, ao longo da música, se existem alterações acidentais na sétima nota, que é uma característica da escala das tonalidades menor, do modo menor, né? Como a gente viu, o modo menor harmônico e melódico. Quer dizer, então, se ao longo da música aparecer, a gente está falando aqui de Ré maior, então a sétima de Ré, né, a gente está supondo que seja uma escala de Ré. A sétima de Ré seria Dó, mas o Dó não é alterado. Então a nossa outra opção seria Si. Desculpa, o que eu estou arrumando?
Tá, é sétima, isso mesmo. Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Tá, e de Si, a gente teria a nota, se fosse o caso, a escala de Si menor, que tem Fá e Dó sustenido também, a gente teria a sétima seria o Lá. Então a gente deveria procurar nesse trecho da música, que nessa escala relativa menor, né, que seria nossa outra possibilidade de tonalidade, se várias vezes na música, em vários compassos diferentes, aparecem uma alteração nessa sétima, nesse Lá. Se esse Lá aparece sustenizado, no caso. Se aparecer, sustenizado ou bemolizado, em alguns casos, né? Se aparecer, então tem grande chance dessa escala, desse trecho, dessa música, não ter uma tonalidade maior e sim menor. Então, por isso é importante a gente saber as escalas relativas, os modos relativos, a escala dos modos relativos, né, maior e menor, que facilita a nossa vida. Então, essas são as formas de conhecer o trecho. Então, olhando a armadura, a gente consegue descobrir que a gente fica entre dois tons, né, um maior e um menor. A gente confere a última nota da escala, né, ou a última nota da partitura, ou do trecho da partitura. O que eu disse não é regra absoluta. E para confirmar também, a gente olha se tem alteração na sétima nota, colocando em questão se fosse uma música na tonalidade menor. Então, por hoje é isso. Peço que me enviem dúvidas no WhatsApp e nas redes sociais. Coloco novamente aqui as referências, né? A gente está trabalhando com o Prioli e o Bornbill Med. E por hoje é isso. Bons estudos para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Abraço.